Hebreus capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Irmão, na vida nós teremos muitas dificuldades, enfrentaremos algumas lutas, algumas situações difíceis que vão nos cansar. No entanto, irmão, o desejo, a vontade de Deus para nós é que, mesmo cansado de todas estas coisas, você não se renda, você não se entregue, você não desista, você não desanime. Irmão, mesmo cansado, se levante, prossiga, vai adiante, avance, porque tem muitos aí que estão se perdendo, que estão aí perecendo. E você precisa se levantar, irmão, fazer vereda direito, continuar no caminho reto, continuar na presença de Deus, continuar na fé, continuar na luta, continuar na perseverança, para que esses que estão aí se perdendo, eles não se percam, ao contrário, para que eles sejam alcançados, para que eles sejam libertos, para que eles sejam sarados e principalmente para que eles sejam salvos. Então não deixe nada parar, impedir, desanimar, é continuar, é prosseguir, é avançar. Versículo 14, ele diz mais: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Além de eu precisar prosseguir, continuar, além de não poder desistir, desanimar, eu também preciso, irmão, é necessário seguir a paz com todos. Não é apenas com quem te agrada, não é apenas com quem você gosta, não é apenas com quem faz algo de bom para você. Irmão, a paz deve ser seguida com todos, com aquela pessoa, aquele teu vizinho, aquela pessoa que talvez algum dia fez algo contra você. Minha irmã, tem que seguir a paz com seu marido, sabia? Ou irmão, tem que seguir a paz com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Irmão, tem que seguir a paz com todos. Tem que seguir a paz com o petista, tem que seguir a paz com o bolsonarista. Irmão, tem que seguir a paz com todos, irmão. Nós precisamos ter cuidado com isso. Siga a paz com todos. E o que é seguir a paz? Seguir a paz, irmão, não é ter amizade com todos. Seguir a paz não é ficar se relacionando, conversando, falando próximo de todos. Seguir a paz significa que quando você lembrar daquela pessoa, quando você vê aquela pessoa, quando alguém falar para você daquela pessoa, você não vai ter no teu coração raiva nenhuma. Você não vai ficar zangado, chateado, triste. E isso é seguir a paz com todos, é lembrar de alguém, talvez até de alguém que fez algo contra você, irmão, e não ter nada no teu coração, e não ficar chateado, não ficar, é aquela pessoa, alguém fala, olha, nem fala esse nome para mim, irmão, você não tem paz no teu coração. Eu preciso seguir a paz. Alguém me fez até mal, hoje eu lembro de muitas coisas, eu começo até a sorrir do que aconteceu, aquela situação que eu passei, porque não quero, irmão, ter briga, não quero estar em guerra com ninguém. Eu preciso seguir a paz com todos, além de todos os homens, eu também preciso seguir a paz com Deus. Só que para seguir a paz com Deus é um pouquinho diferente do que é com os homens. Seguir paz com Deus é o que a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação. Irmão, para mim seguir a paz com Deus, me ter paz com Deus, eu preciso seguir a santificação, eu preciso ser santo. Irmão, se eu estou em pecado, eu não estou em paz com Deus, ao contrário, eu estou contra Deus, eu estou guerreando, todo pecado é contra Deus.
Então eu tenho que me santificar, eu tenho que tirar todo o pecado da minha vida, tudo aquilo que não é de Deus, para que eu tenha paz, irmão, para que eu possa ver o Senhor agindo na minha vida, na minha casa, na minha família, para que eu possa ver o Senhor lá na eternidade. Então, além de perseverar, de prosseguir, de não desanimar, eu preciso ter esta paz com todos os homens e a paz com Deus que vem através da santificação. Aí nossa mensagem agora, versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha, eu preciso, é necessário, irmão, prosseguir, avançar, continuar, mesmo cansado. É necessário seguir a paz com todos. Depois de todas essas coisas que são necessárias, ele vem trazendo um alerta. Algo que nós precisamos ter cuidado. E se nós precisamos ter cuidado, significa, irmão, que isso pode acontecer na nossa vida, a gente nem percebe. Cuidado com o que, pastor? Irmão, cuidado com a raiz de amargura. Porque a pessoa às vezes não está percebendo, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes essa raiz de amargura está brotando no coração dela, na vida dele, e a pessoa não está percebendo isso. E através dessa raiz de amargura, irmão, você vai se privar. Irmão, você não vai alcançar, você não vai desfrutar da graça de Deus. Mas, além de não desfrutar da graça de Deus, você ainda vai acabar ficando perturbado por causa dessa raiz de amargura. E além da perturbação, para mim, que é o que é pior agora, a Bíblia diz, e por isso outros se contaminem. Quer dizer, além da pessoa, por não ter cuidado, por não ter vigiado, ter deixado entrar a raiz de amargura, ter brotado a raiz de amargura na vida dela, ela vai se privar da graça de Deus, ela vai ficar perturbada e ela ainda vai contaminar muitos outros. Ela vai levar esta perturbação para muitas outras pessoas. E isso para mim é o pior. Vamos ver isso claro? Deixa marcado aqui o Hebreus. Vamos lá em Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, nós precisamos ter cuidado, minha irmã, você nem percebe, talvez a raiz de amargura já está brotando no teu coração, está na sua vida. Eu tenho que ter cuidado, por quê? Porque muitas vezes a pessoa nem está percebendo como aquilo ali está brotando na vida dela, como aquilo está preenchendo o coração dela, ela não percebe, muita gente não consegue perceber como essa amargura tem entrado no coração dela, tem surgido no coração dela. É por isso ele fala, levantai as mãos santas, ele fala, segui a paz. Aí quando ele vai falar da raiz de amargura, ele começa falando, cuidado, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar, porque senão a raiz de amargura ela brota no teu coração, vai atrapalhar a tua vida com Deus, vai trazer perturbação, sofrimento sobre você, e ainda vai levar esse sofrimento para outras pessoas. Marcos capítulo 6, versículo 14, ele diz assim, e ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Irmão, Jesus estava fazendo muitos milagres, muitas obras maravilhosas, e aí a fama dele começou a se espalhar, a fama de Jesus foi por todas as partes de Israel, chegando até o palácio de Herodes, que era quem mandava lá na Galileia. E quando Herodes ficou sabendo daquelas obras, daqueles milagres, ele então fala, o João a quem nós mandamos matar, ele ressuscitou, e por causa disso, estas obras, esses milagres acontecem
Aí alguém fala, não, esse aí é o Elias que veio e está fazendo esses milagres. Outros diziam, não, é um profeta, ou como um dos profetas. Nenhum deles estavam certos. No entanto, testemunhos que eles davam a respeito de Jesus eram bons. Um comparava com João Batista, que era o servo de Deus, com Elias, que era o grande profeta do Senhor, ou com um dos profetas. E de uma maneira, mesmo não estando certos no que eles estão falando, o que eles dizem de Jesus são coisas boas. Eles comparam Jesus com homens de Deus. E por que eles fazem isso? Por causa das obras que Jesus realizava. Irmão, as tuas obras, o que você faz, vai falar muito mais de você do que aquilo que você mesmo diz. Eu preciso ter cuidado com o que eu estou fazendo, qual é o testemunho que eu estou dando, o que é que eu tenho feito para que as pessoas possam falar, e o que é que elas estão falando. Muitos, talvez não é a verdade, mas eles vão falar a respeito do que você está fazendo. Então as obras de Jesus faziam com que as pessoas falassem dele, mesmo que não fosse perfeito, correto o que eles estavam falando, mas eles falavam bem. Eles comparavam Jesus com homens de Deus, servos do Senhor, por causa das suas obras. Não se esqueça, suas obras vão falar muito de você. Continua lendo o versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. O Herodes, porém, ele continuava insistindo: não, esse é João, que eu mandei matar, que eu mandei degolar, ele ressuscitou. Gente, o Herodes estava perturbado, o Herodes estava assombrado, porque ele havia mandado matar o João. Irmão, ele sabia que João era um homem santo, ele sabia que João era um homem justo, mas ainda assim ele se deixou levar e matou o João Batista. E agora ele estava assombrado com João, agora estava perturbado na cabeça dele. João ressuscitou e estava fazendo aqueles milagres, mas isso é porque ele havia cometido um erro com João, é porque ele havia feito algo que ele não deveria fazer. Irmão, cuidado com o que você faz, cuidado para não se deixar levar. E aí está tomando atitude errada, fazendo coisas que você não deveria fazer, irmão, coisas que depois vão te trazer perturbação, coisas que vão te deixar assombrados, inquietos. Então cuidado com o que você faz, não se deixe levar por quem quer que seja, porque quem depois vai ficar aí assombrado, perturbado é você, quem vai ficar sofrendo é você. Está aqui o Herodes, assombrado com a ideia do João, porque ele mandou matar o João, sabendo que o João era justo e santo, e agora pensou que João tinha ressuscitado. Era a perturbação que estava sobre ele. Continua lendo, diz mais: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O Herodes, ele havia se casado com Herodias, que era a cunhada dele, era casada com o irmão do Herodes, e João Batista, irmão, foi lá para denunciar. João Batista foi para dizer: olha, isso está errado, olha, isso aí não é correto, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Irmão, infelizmente, o pessoal não quer ouvir a verdade, quer ouvir o que agrada, quer ouvir o que é bom aos seus ouvidos. O que o João estava falando era a verdade, mas como Herodes não gostou, como a Herodias não gostou do que ele falou, mandou prender o João, lançar o João lá na prisão amarrado. Irmão, hoje não está diferente não. Infelizmente muitos estão procurando, não é a verdade, estão procurando ouvir o que lhe agrada, estão procurando ouvir o que é bom aos seus ouvidos. Graças a Deus que ninguém manda prender, irmão, eu não sei, né? Daqui a pouco pode mandar prender os pregadores. Ainda não estão prendendo os pregadores, mas muita gente, quando escuta uma verdade que não lhe agrada, irmão, a pessoa está ficando chateada, ela está ficando zangada com o pastor. Tem outros que saem da igreja, por quê? Porque o pastor, irmão, falou a verdade,
que é um pecador, falou a verdade que tem que se consertar, falou a verdade que tem que mudar, e a pessoa, porque não gostou daquela verdade, ela não quer a verdade, ela quer o que agrada a ela. E aí, irmão, está aí saindo da igreja, está aí chateado, está aí falando mal. Cuidado, irmão, procure a verdade, não o que lhe agrada. O que lhe agrada pode trazer destruição, sofrimento para você. Procure a verdade, por mais que ela não lhe agrade, é a verdade que vai te libertar, é a verdade que vai te ajudar. Continua lendo, diz mais, versículo 19: e Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. A Herodias, por causa do que o João havia dito, irmão, ela deixou brotar no coração dela a raiz de amargura, e o desejo dela era fazer mal a João, o desejo dela era matar. Para Herodias, só o João estar preso não era suficiente, ela queria coisa pior para ele. Irmão, cuidado, você quer algo pior? Você acha que aquela pessoa merece sofrer? Você acha que aquela pessoa deve padecer? Cuidado, porque a raiz pode estar brotando no teu coração e você não percebe. Pelo que o João falou, a Herodias deixou brotar essa raiz de amargura. E como que eu sei que tem essa raiz de amargura? Porque ela queria matá-lo, ela queria a morte. Só ele estar preso, para ela não era suficiente, para ela ele tinha que sofrer mais do que ele estava sofrendo. Versículo 20: porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade, o ouvia. Então a Herodias queria matar o João, mas ela não podia. Não podia por quê? Porque o Herodes não deixava. Irmão, Herodes sabia que o João, apesar de ter prendido ele sabia que o João era um homem justo e santo. Ele não queria matar o João, ele não queria fazer nenhum mal ao João. Aí tem uma coisa bem interessante para a gente entender. Irmão, ele não queria matar João, mas ele matou ou não matou João? Irmão, tem coisas que eu não quero hoje. Por quê? Porque eu sei que isso não é certo, porque eu sei que isso não é correto. Mas se eu não vigiar, se eu não tiver cuidado, irmão, o que eu não quero fazer hoje, que eu sei que é errado, amanhã eu estou fazendo. Se eu me deixar levar por outras pessoas, amanhã eu estou fazendo a coisa errada. Eu não quero, nem me separar de jeito nenhum, está amarrado. Trair minha esposa de maneira nenhuma. Mas se você não tiver cuidado, amanhã você faz o que você não quer fazer hoje, porque sabe que é errado. Se você se deixar levar, se deixar influenciar, amanhã está você fazendo o que hoje você não quer. Irmão, quantas pessoas que um dia condenaram alguém, que um dia criticaram alguém, porque fez alguma coisa de errado, e essa pessoa não vigiou, não teve cuidado, e o que ela não queria fazer antes, está lá ela no meio da lama agora, fazendo. Está lá no meio da sujeira, fazendo. Você precisa vigiar, você precisa ter cuidado. Tem mais, versículo 21. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tributos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele na mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. Então chegou o dia do aniversário de Herodes, estavam lá, fizeram um banquete, estavam comendo, se divertindo, e lá vem a filha da Herodias e começa a dançar diante dele, dos convidados, e a dança dela agrada a eles, a dança dela anima todos. E o Herodes, já empolgado, ele vai e diz para ela: pede-me tudo o que quiser e eu te darei. Essa menina está diante de uma grande proposta, talvez diante da maior oportunidade da vida dela. Irmão, ela poderia agora, se ela quiser, realizar o maior sonho que ela tinha. Irmão, ele tinha o poder, condição para fazer o que ela quisesse. Ele coloca diante dela: pode me pedir o que tu quiser. Irmão, qualquer desejo dela.
Ela poderia agora, irmão, garantir a vida dela. Ela poderia agora alcançar o que ela queria. Irmão, o que você pediria no lugar dela se ter oportunidade? E ele poderia dar a ela. Tem mais, diz assim, e jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires, eu te darei, até metade do meu reino. Essa menina tinha agora a oportunidade, irmão, de se tornar até uma rainha, com a metade do reino dele, a metade da Galileia, e ele jurou. Irmão, não é como hoje não, antigamente se dava a palavra, cumpria. Quando ele falou é porque ele iria fazer, ele ia dar a ela o que ela quisesse. Se ela pedisse a metade do reino, ele daria para ela a metade do reino. Então ela estava diante de uma grande oportunidade, garantir a vida dela, irmão, realizar o sonho dela, poderia se tornar a rainha de parte da Galileia. No entanto, a Bíblia diz: e saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Ela vai, não sabemos qual a idade dela, mas ela vai para não errar num pedido, para pedir a coisa certa. Ela vai até onde a mãe dela: e agora, o que eu pedirei? E a mãe, que estava no coração a raiz de amargura, ela diz: pede-me a cabeça de João Batista. Irmão, a pessoa com a raiz de amargura, ela está contaminando a outros. Ela está tão perturbada com aquela coisa ruim no coração dela a respeito do João, que ela não para pensar na oportunidade, ela não para pensar nas coisas boas que a filha poderia alcançar, as coisas boas que a filha poderia ter. Ela está tão perturbada que ela não olha para o bem da filha, ela só olha para o mal do João, para o sofrimento do João. Uma pessoa está perturbada, ela só pensa no mal, ela não olha para as coisas boas, ela não pensa no bem dos outros, só pensa no mal. Ela está perturbada com a amargura no coração dela. E aí a Bíblia diz, versículo 24, 25: e entrando ela logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dê no prato a cabeça de João Batista. A amargura da mãe, que deixou ela perturbada, a ponto de nem sequer pensar no bem da filha dela, irmão, vai contaminar agora a filha, que vai jogar fora a oportunidade da vida dela, irmão, que vai jogar fora a oportunidade de alcançar tantas coisas boas. Tudo pela cabeça do João Batista. Ela vai trocar, ela vai abrir mão de uma grande oportunidade por causa da amargura que a mãe estava no coração. A amargura da mãe contamina a filha de tal maneira que ela vem correndo ao Herodes. Ela esqueceu de tudo bem que ela poderia viver, todas as coisas boas. Ela esqueceu do sonho dela, ela esqueceu do desejo do coração dela, porque ela foi contaminada pela raiz de amargura que estava no coração da mãe. E ela pede a cabeça do João Batista. Imagina, gente, a pessoa não está perturbada. Olha a perturbação na menina agora, que foi contaminada com a raiz de amargura. Pede a cabeça, pede a morte. Ela está trocando um reino pela cabeça de um homem, pela morte de um homem. É a mãe perturbada que contamina a filha, que agora também perturbada, e joga fora tudo de bom que ela poderia alcançar. Versículo 26: e o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que ele trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão, e trouxe a cabeça no prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. Por causa daquela raiz de amargura que estava no coração da mãe, a filha é contaminada, a mãe é perturbada.
que joga fora o futuro, a oportunidade da filha. E contamina com a amargura dela a filha, que vai esquecer de todo o bem que ela poderia receber para pedir o mal, para pedir a morte de uma pessoa, a cabeça do João. E além da mãe da filha, agora quem vai ser contaminado é o Herodes. O Herodes, como ele havia prometido, lembra, gente, ele não queria matar João, porque João era justo e era santo, mas porque ele havia prometido, agora ele vai ter que fazer uma coisa contra a vontade dele. Irmão, e o que ele vai fazer vai trazer perturbação para a vida dele. Lembra do início? Que o Herodes insistia, não, esse é João Batista. Por que ele insistia que era João Batista? Porque ele estava perturbado, assombrado. Irmão, a amargura que brotou no coração da Herodias e que trouxe perturbação para ela, também vai contaminar a filha e vai perturbar a filha, que vai jogar fora a oportunidade dela pela morte de um homem. Vai contaminar o Herodes, que apesar de não querer, vai lá e manda matar o João. E vai ficar perturbado, assombrado com a morte do João sobre a cabeça dele. Irmão, nós precisamos ter cuidado. Volta lá para o Hebreus. Irmão, você pode estar saindo, se privando, perdendo, abrindo mão da graça de Deus. Você pode estar jogando fora a graça de Deus. Por quê? Porque você não vigiou, não teve cuidado e deixou uma raiz de amargura brotar no seu coração. Não, pastor, no meu coração não tem nenhuma raiz de amargura. E você deseja o mal do outro. Como que não tem raiz de amargura? Talvez você não quer a morte dele, mas quer que ele sofra, mas quer que ele passe o que você passou. É uma raiz de amargura que a pessoa está deixando brotar no coração dela. Ela não percebeu que aquilo ali está contaminando ela, e o pior, está contaminando os outros. A filha, eu vou pedir um presente para o meu pai. Teu pai não vale nada, que não ajuda ninguém, não dá nada. Você está com a raiz de amargura. E o pior, que está contaminando a filha, contamina o filho, contamina o marido, contamina a esposa. Você está com amargura com alguém, aí quando chega em casa e fala mal, ele devia ir embora, e você não teve cuidado. Você não vigiou e deixou a raiz de amargura entrar no seu coração. E entrando essa raiz no seu coração, ela vai trazer perturbação para você. Mas não fica só com você. Ela vai também contaminar os outros. Irmão, tanta gente que está aí, irmão, com a raiz de amargura. Eu não entendo, Deus não me abençoa, parece que Deus não me ouve. Você está privado da graça de Deus. A graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Irmão, nós já não merecemos. E ainda deixamos a raiz de amargura entrar no nosso coração. Aí está a filha contaminada, está o marido contaminado, ou é a esposa contaminada, é o amigo contaminado, é o colega contaminado. Irmão, nós precisamos ter cuidado, porque essa raiz de amargura brota e você nem sequer percebe que ela brotou, que ela está em você. Vamos ler de novo o versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmão, cuidado. Você pode estar jogando fora a graça de Deus. Você pode estar, irmão, se afastando da graça de Deus, porque você não vigiou e deixou a raiz de amargura entrar no seu coração. E o pior, que além de entrar no seu coração, está entrando no coração de outros, está contaminando os outros, está perturbando. Essa menina está perturbada, não sei com o que, esse homem está perturbado, essa mulher está perturbada, com a raiz de amargura, que a pessoa deixou entrar no coração dela. Irmão, cuidado, minha irmã, cuidado. Você talvez nem percebeu como a raiz de amargura entrou, você não conseguiu ver. Eu preciso ter cuidado, porque quando essa raiz brota, às vezes eu não percebo, a pessoa não percebe, e nós precisamos ter cuidado, para que essa raiz não venha brotar, não venha nos contaminar, não venha nos perturbar,
e a perturbar muitos outros. Então, cuidado. Amém.